Boa noite a todos. Coletiva com o técnico Rodrigo Santana. A gente começa as perguntas do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. Rodrigo, parabéns pela vitória. Reabilitação, né? Dando mais uma paz para o Bainão, mais uma tranquilidade. Eu não sei se é impressão minha, Rodrigo. No jogo passado, eu vi o Clube do Remo muito lento, o time numa letargia muito grande. Hoje, eu vi o Clube do Remo, como disse ainda há pouco o nosso comentarista, o time atuna com mais posse de bola, mas o Remo foi eficaz. Segundo tempo, o Clube do Remo veio para cima com as mudanças que você fez, o Remo tomou conta do jogo. O que é a diferença que o técnico Rodrigo Santana pode falar desse time que jogou hoje com relação aos 2 últimos jogos do Clube do Remo passados, que o Remo não perdeu, empatou, perdeu a classificação porque foi nos pênaltis, o último jogo. Por favor, parabéns pela vitória, tá, Rodrigo? Boa noite, Cacheado. Obrigado. Bom, eu não tive acesso ao jogo, ao último jogo, depois eu tive que rever em câmera aberta. A câmera não traz uma realidade tão grande em relação à pressão à bola, à aproximação, como posso dizer, a expressão do atleta ali próximo do jogo, né? Mas hoje está completando 14 dias, hoje está completando o 5º jogo em 14 dias. E a gente vinha nas 3 primeiras rodadas rodando muito alto. E após aquele jogo em Marabá contra o Águia, ali iniciou um desgaste físico, muscular. Alguns jogadores sentindo, campo pesado, muita chuva, né? E mesmo assim, contra o Capitão Poço, eu acredito que em termos de possibilidade de gol, chance de gol, volume de jogo, foi o que a gente rodou mais alto, né? Infelizmente, no jogo da Copa Verde, a gente não tinha o time ideal no momento, por consequência desse desgaste. Eu não estava ali, infelizmente a torcida também não podia estar ali para contribuir, e não foi uma noite tão inspirada, né? A gente sabia que, embora tivéssemos uma eliminação, a gente sabia que tinha um clássico final de semana vindo de uma sequência muito grande de jogos, onde eu tinha peças importantíssimas para o jogo de hoje, para um clássico, e sabendo que o adversário, com um time muito leve, um time de muita mobilidade, movimentação, tinha uma semana de descanso. Então a gente estava preparado, a gente não estava tão preparado para competir fisicamente. Ou seja, eles poderiam ter o controle do jogo com a bola, mas nós optamos pelo controle do espaço, né? Embora eles tivessem o volume do jogo, a gente tinha o controle do espaço, sempre cobrindo muito bem a bola. A gente sabia que eles iam optar pelos lados, a gente preenchia muito bem a nossa área para qualquer tipo de cruzamento. Então, todos os cantos do nosso campo defensivo, a gente estava sempre com superioridade. A gente nunca encontrou ali uma tuna 2 contra 1, 3 contra 2, a gente sempre tinha com um jogador a mais, né? E erramos muito a saída de bola, né? Acho que a gente falhou muito, errou muito passe ali no início, e a tuna vem com uma marcação muito alta, né? E a gente sabia que eles iam cansar, porque também só atacar, só jogar cansa. E a gente tinha as nossas armas para, no momento que eles cansarem e a gente percebesse um espaço no meio de campo, a gente ia colocar uma peça que ali a gente ia preencher e subir a marcação. Acabou encaixando a estratégia. Eu gostei muito, porque isso faz parte do nosso crescimento. É importante a gente vir para jogo onde o adversário também joga, né, que também testa a nossa fase defensiva. Muitas das vezes os jogos a gente faz meio de campo à frente, só atacando, só construindo e perde, contra-ataque. Não, hoje a gente optou por dar a bola para o adversário e a gente organizar o espaço. E a gente foi mais eficaz nas finalizações. Tivemos menos finalizações que os outros jogos, porém hoje a gente conseguiu ser mais eficiente e acabou saindo com um placar até elástico quando se trata de um clássico contra um time descansado. E a gente vem numa sequência muito grande de jogos, com perdas como o próprio Dodô, que é um cara que ajuda demais no meio de campo à frente, o próprio Sábio, que me ajuda nessa saída pelo lado esquerdo, né? Foram jogadores ali que
E faltaram o próprio Guti, que entrou muito bem, que foi uma descoberta boa. Até o penúltimo jogo foi importante a entrada do Klaus para dar esse ritmo. Ele ainda estava sem confiança, precisava mais de treino. Então é muito precoce, sabe? Foi o que eu falei, é 1 mês de trabalho praticamente para quem chegou, unindo pré-temporada e 5 jogos, vai desgastar, não vai ter jeito, ainda vai faltar ritmo de jogo, ainda vai ficar com dor muscular. O próprio Pedro Rocha, antes de vir, já tinha um acordo com a gente que a esposa estava para ganhar neném, e nasceu o Antônio aí, ele está muito feliz, e a gente liberou para ele estar presente do lado da esposa, graças a Deus ela também está muito bem. E a gente acredita que para a próxima semana, com a chegada, né, do Alan também, a gente vai estar um pouco mais completo, recuperado, para ir ficar com um time mais competitivo e com foco no campeonato estadual, né, que é o nosso objetivo, e, consequentemente, a Copa do Brasil. Rodrigo, não sei se é impressão minha no jogo de hoje, eu vi ali, encaixotado ali, os 2 atacantes, o Ítalo e o Viseu. Eu estava atrás do gol, né, no primeiro tempo, e vi que não conseguia. Eu acho que você, se estiver enganado, você me corrige, desatou ali, quando meteu ali o Pedro Castro, eu vi o Clube do Remo já um pouco para frente, né, dando trabalho. E a outra pergunta para encerrar, porque nós temos só 2, cada repórter aqui, para fazer pergunta para você. Você está a um jogo do Repar, que é próximo adversário, no dia, agora sábado que vem, o Santa Rosa, tem um mandante, né? E depois tem o Repar. Você já está estudando o que se pode fazer para o Repar, ou o clássico é temeroso, Rodrigo? O clássico é um jogo que é difícil prever, né? Então a gente vai pensar primeiramente em acertar o time, agora ajustar o time, dar sequência, dar uma cara de quem é o titular, de quem é o reserva. Eu acho que a partir da 6ª rodada a gente já consegue identificar. Eu sei que muita gente ainda fala bastante no clássico, mas eu acho que a gente precisa acertar, ajustar os 11 primeiros iniciais. Tenho a semana inteira para observar isso daí, já deu para entender a característica de cada jogador. Em relação ao Ítalo e o Viseu, ainda faltou o Max, que a gente vinha jogando com Pedro Rocha, Dodô e Viseu, ou o Ítalo, que eram 3, né? E hoje eu só tinha praticamente o Adailton no banco. Então eu optei pelo centralizar o Ítalo, pelo lado direito o Viseu e pelo lado esquerdo o Max, né? Sempre fechando ali por dentro. E é natural que 2 jogadores de referência geralmente vêm junto para dentro do campo, não vai ter esse trabalho muito de vir pelos lados do campo. Mas foi uma aposta que a gente teve que fazer para guardar o Adailton, que o Adailton não tinha feito ainda 90 minutos. Ele fez no último jogo da Copa do Brasil. Ele rodou 200% do que ele rodava. Então as dores musculares tardias vieram muito forte nele, né? Então a gente optou por guardar ele e promover também a entrada do Tico, né? No momento único, no momento certo, a gente ia encaixar ali. A gente via que o time deles tinha jogadores baixos ali, velozes e tal, e eu no banco pensando toda hora, falando ali com o Flávio, com o Neto, falei, eles estão cheios de baixinho com velocidade ali, eu também tenho um ali guardado, daqui a pouco eu vou pôr. E a gente acabou promovendo aí a estreia do Tico também no profissional. Isso faz parte da maturação. Foi um jogo onde eu gostei, porque a gente teve que sofrer bastante. O adversário pressionou muito a nossa saída de bola lá. Isso é muito importante. Na Série B a gente vai ver muitas vezes isso daí. No próprio clássico a gente pode ver. E deu muito trabalho pra gente, né, nessa saída, e é uma coisa a mais que a gente precisa trabalhar. A gente vinha treinando, ganhar um pouquinho mais de confiança, tá, para estar recebendo essa bola ali no entre linhas, coisas que a gente vinha fazendo bastante, mas hoje a gente encontrou um pouquinho de dificuldade no primeiro tempo. O Rodrigo, boa noite para você, Michel Anderson da Rádio Liberal, parabéns pela vitória. Rodrigo, não sei se você concorda, mas o nosso comentarista, o Paulo Fernando, ele disse que você deve estar muito feliz hoje com o resultado e pela forma como o Remo jogou, mas um pouco preocupado pelos 20 primeiros minutos, tanto do primeiro tempo quanto do segundo tempo, que a Tuna teve um pouco mais de volume de jogo. O próprio treinador da Tuna falou que o resultado... A Tuna merecia um pouquinho mais de sorte, porque apresentou volume de jogo. Não sei se você concorda com isso. Eu queria que você falasse também sobre essa utilização dos garotos, que
que a gente busca muito isso daqui no futebol paraense, e você jogou com os 2 alas, colocou o Tico, no jogo passado teve a surpresa do Guti. Como é que tá vendo essa evolução desses meninos? Boa noite, Michel. A gente sabia que os 15 primeiros minutos da Tuna ia ser muito forte. Eles sabiam que a gente estava com um desgaste muito grande, a gente estava cheio de, como posso dizer, de desfalques. Então a gente estava muito preparado para isso. E todas as chances que foram criadas ali, a gente estava preparado. A gente sabia que eles iam optar muito pelo segundo pau no cruzamento. E mesmo assim a gente passou confiança para o Cadu, né? Primeiro ano dele assim, atuando como profissional, do próprio Edson, que não vinha com muita sequência nem na base. Então a gente está confiando muito nessa rapaziada. A gente precisa confiar e bancar. Porque eu tinha a possibilidade de jogar com o Marcelinho. Eu tinha. Poderia jogar o Alvarino ali na direita e o Cadu do outro lado. Mas não, a gente tem que bancar essa rapaziada, né? É aqui que a gente vai ver. Se quer manter os atletas para a Série B, pô, é um clássico. E eu acredito que o jogo de hoje, de repente, nos criou mais dificuldade que de repente um jogo de uma Série B onde o time vai marcar do meio de campo atrás. Então eu fico feliz, né, como falou o Paulo, pela forma que a gente venceu. Soube se organizar, soube sofrer, não se expôs tanto, né? Erramos muito passe, fomos pressionados, fazia parte, abrimos o placar, e quando a gente colocava a bola no chão, envolvia o adversário, quando trocava de corredor, chegava com facilidade pelos cantos. Infelizmente a gente poderia organizar melhor esse primeiro pau do cruzamento, né? Segundo pau a gente tinha, a marca do pênalti a gente tinha, o primeiro pau falhou ali, mas tudo isso a gente vai corrigir no vídeo. Mas eu fiquei muito feliz pela forma que a gente se comportou, né? A Tuna soube explorar muito bem esse cansaço, esse desgaste, e a gente foi eficiente para saber se defender e no momento certo preencher mais o meio de campo e subir a marcação e vencer o jogo. Eu quero assistir um pouquinho mais nessa última pergunta do Cachado, que ele perguntou sobre os 2 jogadores centralizados ali, os 2 centroavantes, começando como titular. Queria que você explicasse um pouco mais se foi só por uma situação de jogo, você analisou a Tuna e pensou, você já falou que teve um problema com alguns extremos e tudo mais, ou se é uma ideia que pode vir a acontecer com mais frequência, os 2 jogando juntos. E queria também que você falasse sobre o Adailton, um jogador que chegou e recebeu muita piada no início da carreira dele, da trajetória dele aqui no Remo, e esse rapaz, toda vez que entra, ele demonstra uma estrela e uma capacidade técnica muito impressionante, que eu particularmente não o conhecia como jogador, mas ele vem sendo muito importante, né, e pedindo até espaço. Sim. O Viseu, Michel, ele nos dá essa condição de um pouco mais de mobilidade. O Ítalo é um jogador mais de referência, que briga, que ajuda muito a marcar, a fechar a linha de passe. É um cara competitivo também, é um líder. E o Viseu nos deu essa possibilidade. Devido ao Adailton ter feito um tempo maior no último jogo, ele ainda estava sentindo bastante. E por não estar adaptado tanto o Adailton quanto o Max, muitas das vezes no jogo passado, depois a gente analisando no vídeo, o próprio Flávio estava falando, o Neto ali, no jogo quando a gente chegava com os alas pelo lado do campo, um ponta vinha dar opção para o ala e o outro não fechava, não entrava na área, só ficava o Ítalo dentro da área. Então ficava vazia a nossa área. Isso é costume de trabalhar com outros treinadores que preferem que os pontas joguem mais pelos lados, e eu gosto que preencha mais na frente do gol. Então, se eu saio com os 2 de velocidade e um de referência, eu teria o mesmo problema, porque eu não estou tendo tempo de treinar, eu estou tendo tempo só de recuperar os atletas, né? Então, o cansaço bate 48 horas, porque essa noite eles não conseguem dormir bem, não conseguem descansar, adrenalina alta. E aí, a partir de amanhã, passou o dia inteiro, na próxima madrugada é onde eles conseguem relaxar. No momento que eles relaxam, aí que vem a dor. E quando vem a dor, eu só tenho que fazer no máximo uma bola parada e concentrar o hotel. Então, até variações que a gente pode criar, fica muito difícil nessa fase. Foi o que eu falei. Então, a gente optou por manter o Ítalo, trazer o Viseu nessa função, segurar apenas o Max, porque a gente sabe que o Max não ia resistir tanto, né, e deixar o Adailton como uma arma, porque o Adailton, ainda por estar sem ritmo de jogo, fazendo muito trabalho de força, coisa o qual ele não fazia muito ali no Japão, estava um pouquinho de tempo parado ali antes da gente, acho que uns 2 meses antes.
de a gente retornar, a gente sabia que se ele sair jogando, o jogo ainda estaria muito truncado, o jogo não era para ele. Quando o jogo está mais espaçado, mais aberto, opa, é hora, o momento de colocar Dailton, que o adversário está um pouquinho mais exposto, onde ele precisa desse espaço para ele arrancar, para ele usar a força dele. Né? Então foi onde a gente acabou encaixando, um jogador fundamental ali, principalmente nesse segundo tempo, ele está entrando, está ganhando ritmo, ganhando confiança, entendendo um pouquinho o que a gente pede, fazendo o gol, que é o mais importante. E, poxa, eu fico feliz, né? Eu sei que é muito cedo, mas é sempre importante você ter esse jogador que entra, está resolvendo, está ajudando, está ganhando confiança, e a partir do momento que todos passarem a entender o que a gente quer, vai ficar muito mais fácil. Mas eu acho que os 3 que iniciaram ali, o Ítalo, Viseu e Max, inclusive o Ítalo, que se desgastou muito marcando, né? Eles pararam ali no volante, então ele se desgastou muito, a gente optou por essas trocas, onde acabou saindo gol, mas todo mundo foi muito voluntarioso e a rapaziada está de parabéns. Não é fácil vir de um resultado onde eles não queriam, né? A pressão vem, eles sabem que aqui é diferente, se assusta, vem para um clássico totalmente desfalcado, às vezes com a confiança mais baixa do que a deles, e conseguir sair com um resultado tão bom. Boa noite, Rodrigo, Jorge do canal Meu Poderoso Leão. Parabéns pela vitória, uma vitória que dá uma retomada, né, nessa caminhada aí do Clube do Remo. Bom, no jogo passado, por exemplo, eu até comentei com algumas pessoas a respeito disso, sobre a falta de alegria, a falta do sangue no olho, a vontade de vencer, a vontade de ser mais. Uma alegria que essa molecada, por exemplo, o Cadu e o Edson Cauã, transmitem isso durante a partida. Em determinado momento ali, o Cadu tirou uma bola para a lateral, virou para a torcida, balançou a camisa e pediu a torcida junto. Tá certo que no jogo passado não tinha, mas ele traz essa vontade. É um moleque que vem muito bem, apesar de eu achar que estão em níveis técnicos diferentes, mas são 2 garotos que dão uma condição de jogo muito boa para ti, e enfim, tu pode trabalhar eles de várias formas diferentes. Esse teu 3-4-3, essa tua formação que tu tens como base, às vezes dá para dar uma mudada, dá para dar uma modificada, mas nem sempre consegue. Como é que está o pensamento, e isso até é uma questão também dos torcedores, como é que está o teu pensamento, teu, do Flávio, do Neto, em relação à possibilidade de entrar com uma formação, por exemplo, num 3-5-2, tendo um meia de criação para dar um desafogo maior na criatividade do jogo, deixando Pavani e Jaderson, por exemplo, combatendo um pouco mais e dando aquele primeiro passe? Boa noite, Jorge. A rapaziada vem com muita energia, né? Falando dessa rapaziada que sobe da base, ganhando confiança, jogando aqui no Mangueirão, diante do seu torcedor, isso é importante para eles, né? Às vezes, a sequência de jogos, o cansaço, o atleta, a gente tem que estar ligando toda hora para ter esse brio, né? Essa garra, essa raça que o torcedor tanto pede, né? Quando a gente passa no ônibus, a gente vê eles bater no braço, pedir o sangue, é o que a gente exige no vestiário. Essa rapaziada está vivendo um momento muito feliz. Em relação ao que você acabou de falar do 3-5-2, a gente no segundo tempo fez essa variação. Então a gente jogou com Jaderson, Castro e Pavani. Então dentro do jogo vão ter situações que a gente vai estar invertendo o sistema mesmo sem fazer substituição, né? No caso do Pedro Castro, quando ele entrou no lugar do Ítalo, sim, né? O Jaderson passou um pouquinho mais, só que a gente deixou ainda um 3, deixamos o Pavani por trás e adiantamos como 2 meias, tanto o Castro quanto o Jaderson. E aí a gente liberou de vez os alas, né? Com os 2 homens por dentro pressionando. Então eles estão entendendo bastante, né? Isso com pouco tempo, né? de treino, de comunicação, de vídeo, a gente está conseguindo variar. Uma alteração drástica ou brusca de sistema, eu acredito que ainda não é o momento, né? Devido ao que a gente vem numa sequência invicta ainda, né? Eu acho que de 6 jogos, 4 a gente não tomou um gol, né? Mais uma vez construímos um placar elástico. Então vai ter jogos que a bola vai demorar ali para fazer o gol, para entrar. Eu sei que o torcedor cobra, pede, mas assim, às vezes a gente se baseia em apenas um jogador construtor e de repente tem uma marcação individual nesse cara e a gente depende dele para construir, o adversário já viu isso, anulou o jogador, a gente vai depender só dele.
né? Eu não gosto de ficar de refém apenas de um jogador, eu gosto de o sistema construir. Se não é um volante, se não é um meia, que o ala construa pela direita, vai fazer ultrapassagem, cada um tem. A gente cria os conceitos dentro do nosso sistema, onde o sistema construa a situação de gol. Independente se é um ou dois jogadores. A gente tem um jogador mais próximo disso, é o Dodô, que a gente não tinha hoje, né? Segundo hoje poderia ser o Jaderson, né? Que estava com uma marcação individual, tanto o Jaderson quanto o Pavani, não sei se vocês viram. Tava uma marcação com individual, estava com essa dificuldade do próprio Rafa sair, do Reinaldo sair jogando. Então, como construir isso? A gente traz esse conceito dentro. Agora a gente tem a semana cheia. Se eu tiver que mexer alguma coisa em relação ao sistema, tem que ser numa semana cheia. Que é muito difícil você mudar só nas pedras, sem treinar, chegar num jogo contra um adversário que já está encaixado o modelo de jogo dele, a gente pode ser surpreendido. Mas é evidente que todo treinador tem que estar altamente preparado para todos os sistemas de jogo. E o grupo também. Né? Não é só eu passar a informação, é eles absorverem e entenderem a minha informação em campo. Mas a gente tem o Dodô, a gente tem o próprio Guti, que no último jogo entrou e entrou muito bem, mostrou essa confiança. É um jogador que traz essa energia que você está falando da rapaziada da base. É um atleta que tomou um chute no nariz, quebrou o nariz dele em 12 pedaços. E o jogador voltou para o jogo pedindo para jogar. Muitos não voltariam. Imagina a dor que ele sentiu, enrolar um pano na cara, né, tapando a visão, uma dor de cabeça explodindo, e ele foi até o final e quase ainda fez o 2-1. Sendo num jogo que a gente não produziu tanto, mas ainda foi superior ao adversário, até com um a menos desde o primeiro tempo. Acredito que se a gente também não tivesse perdido um atleta antes do primeiro tempo, as coisas poderiam ter mudado, né? Mas agora é virar a chave, olhar para frente, enxergar o que aconteceu de bom, né? E resgatar essa energia forte que o torcedor pede, que é a raça, que é a determinação, com inteligência, né? Não adianta só a gente trabalhar duro, mas trabalhar sem inteligência. Tem que alinhar esses dois para a gente ser cada vez mais melhor. Uma outra coisa também que a gente percebe é que o meio de campo ali formado pela dupla Jaderson e Pavani, ele é o meio de campo que até hoje produz um pouco mais. É um meio de campo que tem uma movimentação um pouco melhor. E essa movimentação gera até uma variação em quem faz os gols. Se a gente for pegar todos os gols feitos pelo Clube do Remo até agora, toda a linha de ataque já fez gol. Né? E isso também demonstra que está todo mundo preparado para fazer o seu trabalho. Como você falou agora há pouco, tem jogo que a bola não vai entrar, tem jogo que não vai dar certo. Mas quando aparece, por exemplo, hoje, deu para ver a movimentação de todo mundo, deu para ver a variação com que o Remo consegue ter esse ataque. Isso aí demonstra que o Remo está trabalhando no sentido de tentar procurar aquele trio de ataque que seria, por exemplo, o ideal. Mas está dando uma baita dor de cabeça, né, Rodrigo? Jorge, sabe, eu sempre fui assim, cara. Às vezes você opta por esse jogador porque ele é melhor do que o outro, porque ele tem as valências melhores, então vou pôr ele com esse. Se não der química aos dois volantes, não adianta tu colocar os dois melhores juntos se não dá química. E eu não sei se vocês lembram no jogo contra o Botafogo da Paraíba, na nossa estreia do mata-mata, a gente precisava ganhar o jogo aqui, sabia que ia lotar o estádio. A dupla de volante que a gente colocou foi os dois, né? E ali nasceu uma química muito legal, uma sinergia muito legal com o elenco, criando muitas chances, né? Conseguem marcar e jogar, conseguiram entregar isso. É evidente que vai ter um jogo ou outro que a gente vai oscilar, a gente já experimentou um pouco o Denner, um pouco o Pedro Castro, eles estão adaptando ainda, mas hoje no momento esses dois se entendem até de costa, né? A forma que o Jaderson vai dominar, o Pavani já sabe o que ele vai fazer, então isso contribui demais para a minha fase de construção, né? E na própria fase de pressão. Então por eles estarem mais tempo junto, tá me favorecendo isso, né? O Pedro entrou muito bem hoje mais uma vez. A gente não pode esquecer da estreia do William Klaus também, que a gente ia promover antes e ele falou, pô, professor, tem como eu treinar um pouquinho mais? Eu tô sem ritmo, quero um pouquinho mais de bola. Eu falei, não, aqui não tem tempo para treino não, cara, a gente vai ter que jogar. Aqui o negócio é... E entrou muito bem no outro jogo. Hoje aqui a gente não tinha esperança de terminar ele com os 90 minutos e ele suportou o jogo.
Então todo mundo está se doando um pouquinho, ganhando confiança, e a gente espera que essa união do grupo, né, cresça a cada jogo mais e vai ganhando confiança, cara, para fazer bons resultados como o de hoje, como ganhar de 3-0 num clássico. Tá certo que é o Mangueirão que a gente conhece, mas o mando era do adversário, né? Então, eu acho que foi muito legal. Acho que a gente vai ter uma semana muito boa para trabalhar, de mais confiança ainda, para se preparar e manter a liderança da competição. Rodrigo, Luciano Rodrigues do Portal Chumbo Grosso, queria te perguntar sobre o Ítalo. Ele saiu bem irritado hoje, se cobrando bastante. Eu vejo essa questão da cobrança dele mesmo pessoal, muito positiva, porque prova que ele está sentindo o momento, mas eu queria saber como que tu vai tentar lidar com esse momento dele. Se tu vai ter uma conversa com ele, ou se tu não vai conversar, se tu vai chegar mesmo no treinamento e dizer, ó, tem que acertar isso aqui, esse posicionamento aqui, porque eu creio que taticamente ele foi muito importante, mas a bola não está entrando, e o centroavante vive de gol, e ele está se incomodando. Cara, o Ítalo saiu bravo ali, mas isso é bom, é uma raiva, transmite uma energia muito boa, a gente consegue enxergar que essa energia é de querer mais, e ele é um cara muito competitivo e ele sabe, eu tenho um bom relacionamento com ele, ele sabe o quanto ele é importante, e hoje ele se doou demais para marcar, que o primeiro tempo a gente marcou o tempo todo, né? Ele teve poucas possibilidades de fazer gol no primeiro tempo, né? E no momento ali que a gente precisou preencher o meio de campo, a gente optou por manter o Viseu por causa da altura, da estatura, da movimentação, da mobilidade, que é um pouco diferente da do Ítalo, né? Então a gente optou por o Max, que poderia atacar um pouco mais espaço em velocidade. Se eu mantenho de repente o Ítalo e o Viseu ali no momento, eu acho que a gente não conseguiria ficar tão agudo no momento que a gente roubasse a bola, mas é um cara que me ajuda muito na marcação, é um cara que tem muito crédito, principalmente nesse acesso. Ele foi fundamental e fez gols decisivos demais, conseguiu conduzir o vestiário sempre muito bem, tem uma liderança muito boa dentro do grupo, é um cara muito importante pra gente, e melhor do que ele sair só sorrindo, né? Agora ele tá sorrindo, 3-0, ele vê todo mundo feliz, bacana, independente de quem está entrando ou não, mas é evidente que ele sai querendo estar fazendo gol, querendo estar produzindo mais, que o 9 é assim. Mas é um cara de extrema confiança minha, a gente vai utilizá-lo muito e sempre. A dupla Pavani e Jadson é muito importante para ti no teu esquema, obviamente. Hoje eu senti um Pavani não muito bem. Acho que o Pavani não foi tão bem na partida, o Jadson arrebentou, jogou muito. Quando um dos dois não funcionarem, né, o quão importante vai ser o Pedro Castro nesse esquema? Porque, se eu não estiver errado, ele é meia também e pode fazer as funções ali que os dois fazem. Quando os dois não funcionarem, como é que o Pedro Castro pode funcionar nesse esquema do Clube do Remo? Olha, Anduzinho, eu vejo ali que o Castro fisicamente falando ali, é um dos caras que mais consegue preencher o meio de campo, porque ele roda em alta intensidade, tem um bom passe e vai precisar de entrosamento, né, para ver com quem ele encaixa melhor ali, com o Pavani ou com o Jaderson. É a química que eu tô falando da dupla ali de volante, né? Um jogador que com o tempo, com mais sequência de jogos, ele vai entender um pouquinho melhor a movimentação tanto do Pavani ou do Jaderson, ou da forma que a gente jogou hoje, com os três juntos, né? Centralizando o Pavani, dando uma sustentação um pouco maior na frente da área ali. É o camisa 10 deles que movimenta bastante, não é o 10, é um que como se fosse a função do 10, né? Movimentava bastante, a gente parou o Pavani ali e conseguiu preencher bem ali com o Jaderson e com o Castro. Castro foi jogador meu também no Avaí, é um cara que vai contribuir. Tem o próprio Denner, que também é outro jogador que infelizmente hoje não pôde estar presente aqui com a gente. Então é isso, cara, é entendê-los, né? Eles entender a forma que eu quero e ganhar esse entrosamento que a gente tanto precisa, para depois que eu tiver que variar, quem tiver que jogar no meio de campo já estão entrosados, né? Por isso que é importante a sequência, a manutenção de elenco, né? Quando você reformula muito o elenco, tem que demorar um pouquinho de tempo para esses caras encaixar, para eles se entenderem melhor, se integrar melhor, né? Como eu posso dizer, esse imediatismo às vezes no futebol, não presta, jogador não rende, manda embora, traz outro, aí você vai enchendo o elenco, você vai endividando o clube, vai aumentando a folha e ninguém resolve nada. Por quê? Porque não dá tempo dos caras se entenderem. A gente já sabe que o jogador é bom, a gente já sabe que a intensidade é muito alta do jogador, ele precisa de confiança e adaptação. A hora que pegar, quem estiver jogando ali vai estar produzindo sempre, como hoje o Pavani e o Jaderson estão produzindo. Rodrigo, primeiramente, boa noite, parabéns pela vitória. No final do ano passado, no jogo do acesso, eu te perguntei sobre como tinha sido feita aquela
restauração emocional no elenco, um elenco que vinha um pouco abalado, né, de todos os resultados. E aí, hoje, o Clube do Remo, apesar de estar invicto no campeonato, vem de um empate contra o Capitão Poço e vem de uma eliminação na Copa Verde. Então não vem só de fora, existe a pressão da comissão técnica, da diretoria, né? E como ir para um clássico todo remendado, sem tanta confiança. E com pouco tempo de trabalho a gente teve que virar a chave, colocá-los em campo. Dessa vez não deu para só recuperar em departamento médico, colocamos para treinar, nem que fosse um pouquinho, para resgatar essa confiança, trazê-los para o campo, motivá-los dentro de uma preleção forte, passar a convicção, que a gente tem muita convicção do que a gente está fazendo. Eu sei que é chato ser eliminado, eu sei que o torcedor vai cobrar, ninguém quer perder, eu muito menos, eu mesmo dependo de resultado. Mas a gente agora consegue ter uma semana inteira para a gente trabalhar, para rever erro. Fica muito difícil você mal apresentado uma pré-temporada e você já vir para uma sequência gigantesca de jogo, um atrás do outro, onde vai machucando, vai desgastando. O torcedor sempre vai cobrar o melhor futebol. Se eu saio marcando alto hoje aqui com uma intensidade alta, de repente eu perdia mais 2, 3 jogadores. Então você precisa encontrar esse equilíbrio, né, do que o time vem vivendo. É momento de marcar alto, eles não estão com tanta confiança, como que eu vou marcar alto? Né? Se eu perder mais 1 ou 2 jogadores, eu sei que eu vou ter o elenco pronto o próximo final de semana. Tá chegando o lateral, Alan, tá voltando o Denner, tá voltando o Dodô, Pedro Rocha vem de viagem, tá voltando o Sávio. Peraí, voltamos a ganhar a casca lá do primeiro jogo. Né? Qual o objetivo do Remo nesse ano? A gente tem os nossos compromissos. Eu sei que cada jogo a gente tem que vencer, porque a gente é o Remo, é o grande. A gente sabe que, mais para frente vai ter decisão de estadual, mais para frente tem decisão de Copa do Brasil, que é importantíssimo para a gente. E quem sabe agora a gente consegue ter um equilíbrio melhor, treinar melhor, recuperar melhor os jogadores para a gente conseguir apresentar cada vez melhor um bom futebol. Cada vez mais um bom futebol. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos que acompanharam a coletiva e até a próxima.